Ok, pessoal, então saiu mais uma avaliação do físico do Júlio Gorila, dessa vez junto ao Jorlan Vieira, cara. E eu vou fazer uma avaliação do físico dele aí, como sempre, completamente sincero do que a gente pode esperar do Júlio Gorila no Expo Super Show no Rio de Janeiro no final desse mês, baseado no que a gente tá vendo agora, né, faltando em torno aí de 3 semanas e meia para a competição. E também vou mostrar alguns detalhes bem importantes para vocês que rolou nesse vídeo e que eu acredito que resume o que a galera vem falando a respeito do Gorila, beleza? Então já confira sua inscrição no canal. Se não for inscrito, é muito importante que você se inscreva, deixa aquele like no início para ajudar na divulgação e vamos lá conferir tudo isso aqui, vamos lá. Então, pessoal, para iniciar aqui, cara, eu quero mostrar para vocês, antes de colocar aqui na avaliação do físico do Gorila em si, eu quero mostrar para vocês esse trecho aqui, onde o Jorlan meio que mostra pro Gorila, né, que de certa forma é bom você ter alguém olhando por você. O Jorlan dá um exemplo real do que aconteceu com ele na preparação e ele comenta aí que acabou pecando pelo erro, né, porque ele meio que não conseguiu identificar o que é que ele precisaria melhorar e aí acabou que ele estragou a preparação. Então é um exemplo aí do que a galera vem comentando. Eu quero que vocês escutem esse trecho para que eu possa falar mais para vocês. Se liga só no que o Jorlan passou pro Gorila, vê só. Enfim, falei, quer saber, eu vou comer agora. Comecei a comer, cara. Comecei a comer, beber, dormir. Quando eu acordei, eu tava empurrando assim, ó. Eu falei, caraca, tinha que ter entrado assim, cara. Mas por quê? Eu tava com medo de comer, porque não tinha ninguém pra me olhar. Mas não tinha ninguém, assim, literalmente. Se tivesse alguém pra falar assim, alguma coisa, mas não tinha. Então, falei, cara, o erro foi meu. Porque se tivesse alguém pra dar opinião, com certeza eu ia ouvir. Sim. Porque às vezes a gente fica naquela assim, não, eu sei o que eu faço, eu vou fazer. Aí nessa, botei tudo a perder. Só que eu botei. Então, vocês escutaram aí quando o Jorlan fala, e eu fiquei, e quando você fica nessa de eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer, acaba que vocês se perdem. E é mais ou menos isso que a galera entende que o Gorila tá fazendo, né, galera? Porque realmente tem diversos experts, diversas pessoas muito experientes aí do meio, com possibilidades de talvez dar uma ajuda ao Gorila, e de certa forma ele tem seguido sua própria ideologia, né? Muitas pessoas julgam como equivocado, outras pessoas reconhecem que pode dar certo, mas o resultado do Europa Pro fez muita gente pegar no pé do Gorila e apontar como se o erro dele fosse não aceitar ajuda, certo? Então fica aí só para que vocês reparassem esse trecho do vídeo, fechou? Agora eu vou adiantar um pouco aqui, vamos colocar agora nas poses do Gorila para que a gente possa fazer alguns comentários já imaginando o que ele pode trazer para o Expo Super Show no Rio, beleza? Então vamos lá, pessoal, o Gorila chega aí. Primeiro eu quero já pausar aqui, ó, quando ele fizer o duplo bíceps de frente. Em outros vídeos eu já comentei com vocês que eu gosto muito do shape do Gorila, da estética, né, do quanto isso aqui fica fluido aos olhos do público, o quanto é bonito esse duplo bíceps de frente do Gorila. E eu confesso que eu me surpreendi com algumas coisas aqui, cara. Eu achei que ele ficou um pouco mais cheio no dorsal aqui, galera, o que é ótimo, né? E também eu achei as pernas dele aqui um pouco mais fortes também, principalmente nessa região do adutor. Então é basicamente isso que eu fiquei impressionado com o Gorila aqui. Eu gosto desse duplo bíceps de frente. O Gorila agora tá posando com o antebraço mais fechado aqui, né, o que deixa ele com um volume de braço um pouco maior. Antes ele ficava com o braço muito aberto, então não flexionava tanto aqui o bíceps e acabava que o braço dele, que não é dos melhores, ficava ainda mais inferior na pose, né? Agora conforme ele fecha aí, ó, fica muito mais agradável e é uma pose que eu gosto, né? Pode ser que não seja uma pose extremamente forte baseado nos adversários que ele tem, mas é uma pose que eu particularmente gosto. E agora, galera, a gente vai ver o Gorila fazendo o peitoral melhor lado e eu vou apontar para vocês aí o que eu acho que é o maior equívoco do Gorila aqui nessa pose, ó. Então, travou aqui, ó, mais ou menos é essa pose que o Gorila costuma fazer. O que é que eu vejo de equívoco aqui, galera? É que o Jorlan faz uma correção extremamente pontual. É que geralmente assim é como os bodybuilders posam, né, galera? Então, meio que deixa de lado aquele aspecto clássico que é tão interessante aí na Classic Physique. Vejam que agora o Jorlan vai pedindo para ele ficar um pouco mais ereto e vejam como a pose vai melhorando e melhorando cada vez mais. Outro ponto importante é o quanto o braço aqui ele está encaixado na dorsal aqui, porque quando você comprime esse braço na dorsal, você deixa o braço meio que empurrando assim, ó, e acaba que você traz aí uma sensação de mais volumoso. Vejam esse frame aqui pausado como é bem melhor
do que esse frame aqui, ó, ele mais baixo. Deixa eu tentar achar aqui, ó. Reparem esse frame aqui, ele bem mais baixo, né, com o joelho muito mais flexionado, e reparem agora esse frame aqui, ó, o gorila mais ereto. Vejam que diferença absurda, a pose fica muito melhor. Eu acho que esse é o principal detalhe para o gorila nas poses. Ele ainda tem o aspecto muito bodybuilder, aquele aspecto muito agressivo, coisa que existe na Classic, existe, porém em momentos específicos, né? Você vê o Chris Bumstead posa completamente ereto, o Ramon tem posado muito ereto também, até os caras que são mais baixinhos ficam cada vez mais ereto para justamente trazer essa impressão de Classic, né? Que é o que é muito importante para a categoria. Agora é um dos pontos cruciais aí do físico do gorila, né? Que são as costas. E cara, apesar de entender que o gorila é aquele cara que estava com dificuldades de financeiras, sem treinar e etc. E levando em consideração o trabalho que ele vem realizando há algum tempo, eu vejo essa evolução das costas do gorila como muito boa. Mas me questiono o seguinte, cara, eu tenho na minha cabeça que existem grupamentos musculares que você simplesmente não consegue fazer chegar no mesmo nível de outros grupamentos musculares. Eu costumo citar o exemplo do tríceps do Shawn Rhoden, certo? Que era um tríceps que, mesmo sendo Mr. Olympia, não era o tríceps mais forte do mundo. Costumo comentar também a panturrilha de alguns atletas, e o mesmo eu acho aqui para o braço do Júlio Gorila. Apesar de melhorar demais, muito provavelmente o braço do gorila jamais vai ser tão forte quanto o seu peito, por exemplo. E aqui a gente consegue ver uma melhora bem legal nas costas, certo? A gente já consegue ver bastante detalhe, principalmente mais preenchimento aqui em toda a musculatura das costas, mas a gente consegue identificar que é uma dorsal muito distante, né, de alguns atletas que ele vai competir lá no Mr. Olympia, até mesmo do próprio Ramon, que é o cara que não tem a maior espessura de dorsal do mundo. A gente vê que o gorila ainda está um pouco atrás com relação a isso, porém a gente viu que o Ramon, mesmo sem ter a maior espessura de dorsal do mundo, ainda assim conseguiu excelentes resultados. Por quê? Porque não é só um grupamento muscular que decide aí como o atleta vai ficar na competição, e sim um conjunto, né? Então, apesar de identificar que o dorsal gorila precisa de muito mais espessura, ainda assim a gente sabe que o conjunto de todas as poses pode fazer com que ele venha a se sair melhor, e venha até se sobressair. Muitas vezes é um cara que tem uma dorsal um pouco melhor, mas quando vai se comparar o conjunto, né, acaba que o conjunto dele pode ficar superior. E aqui mais uma vez o Jorlan pede para o gorila se manter mais de pé, mais ereto na pose de tríceps de lado, e novamente reparem a diferença gigante que é o gorila quando ele posa mais agachado, mais flexionado, né? Esse frame aqui, ó, reparem essa pose assim, e reparem agora conforme ele vai ficando mais ereto, como a pose fica muito mais bem encaixada, fica uma pose muito mais voltada à Classic Physique. Então essa aí talvez seja a principal diferença que eu vejo no gorila aí em questão de pose, apesar dele falar que está treinando pose aí 1h30, mas a gente sabe que é necessário treinar bastante, mas é necessário treinar na direção correta, né? Então talvez estivesse na hora do gorila procurar aí alguém mais específico em pose, até o próprio Jorlan, que é um cara muito experiente com pose, é um cara que é referência em pose no Brasil, para tentar colocá-lo, né, no caminho das poses para Classic Physique, que acaba sendo um pouco diferente do que geralmente os atletas apresentam nas categorias bodybuilder, certo, pessoal? Então esse é um detalhe que eu acho muito importante para o Júlio Gorila também. Então, de maneira geral, quando a gente olha esse físico do gorila, é um físico que tem evoluído, né? Eu particularmente vejo evolução aqui. Eu li os comentários, vi muita gente reclamando que ele não evoluiu em nada, mas eu particularmente vejo evolução, e principalmente porque ele se mantém muito seco. Claro, tá em cima do show, né, galera? Então vejam como os oblíquos dele já tá muito marcado, a perna já consegue fibrar, e vejam esse frame aqui, ó, o quanto a perna dele é grande também, então dá para abusar dessa perna, ó, o quadríceps gigante separado aqui, todos os vastos, o adutor dele é bem potente também. Então o gorila tem ótimas características no físico aí, que a longo prazo pode torná-lo cada vez mais competitivo, né? Alinhar aí essas poses, encaixar as poses de maneira mais clássica, talvez melhorar um pouco esse volume de braço e trazer também ali um pouco mais de espessura de dorsal, talvez sejam aí os principais pontos a se melhorar do físico do Júlio Gorila. Baseado no que a gente vai ver no Expo Super Show no Rio, eu acredito que o Júlio pode estar brigando para estar entre os 6, entre os 8 melhores, certo, galera? Não acho que ele vai brigar pelo título, acho que nesse momento agora ele ainda não tem um físico compatível com o Ramon, com o Zancanelli, que são caras que vão estar brigando ali no topo, com o próprio PH, que caso chegue no seu melhor, vai brigar ali pelo título com os meninos, mas é um cara que eu acredito e que
pelo pouco que eu vejo dele, né, e pela vontade que eu vejo ele de trabalhar, eu acredito que a questão pro gorila é só o direcionamento mesmo, é caminhar ali na estrada que leva a Classic Physique, né, ter realmente o caminho para a categoria que ele quer se manter competindo, e para isso vai precisar de umas orientações um pouco específicas aí em treinamento, em poses, em alimentação, voltado para o que essa categoria pede, beleza? Então é isso aí para avaliação de agora. Gostei muito do físico do gorila, apesar de não achar que ele vai brigar ali entre os 3, entre os 2 ou até entre o título do Expo Super Show, ainda assim vi uma evolução bem legal no físico dele, e é sempre bom, né? Bodybuilder é isso, você tem que superar a si mesmo para que depois você consiga aí superar os seus adversários, fechou? Então é isso aí, galera, um grande abraço, deixem seus comentários e até a próxima, valeu!